Tiktin e ele tinha escutado Shmuot, escutado alguma coisa que estava acontecendo aqui em Lupuhova. Uma manhã voltou Lizinski da igreja e me contou que ali escutou algo sobre os judeus. Lizinski era o amigo Goi dele. Também comentou algo sobre fossas cavadas no bosque perto de Lupuhova. Sua teoria diziam que eram essas fossas para camuflar os tanques do inimigo, e eu decidi ir ver essas fossas com meus próprios olhos. Caindo à noite, me acompanhou o Goi ao bosque de Lupuhova, onde à frente dos meus olhos apareceram 2 poços imensos de 10 metros de comprimento, 5 de largura e 5 de profundidade. Ele perdeu uma que era lá. Não eram essas fossas de camuflagem, meu coração indicava que algo mal se aproximava. Voltamos a Tiktin e em casa contei tudo o que vi e escutei, e até me atrevi a contar o que pressentia. Minha mãe não quis nem me escutar, muito menos deixar-me falar, dizendo: devemos ficar com as pessoas do shtetl, e todos os demais consentiram com ela. E assim foi como ficamos no shtetl até o fatídico dia, o dia 25 de agosto. Os 1.700 habitantes de Tiktin chegaram aqui, viram os 3 fossos, e a partir daí, o que aconteceu, o que deixou de acontecer, a gente só sabe através de testemunhos de outras pessoas. E eu vou ler o testemunho de um goi polonês, que os alemães obrigaram ele a vir aqui e ajudar com a construção desse local. Nos meados de novembro de 41, próximo às 4 horas da manhã, vieram os soldados da Gestapo à minha cela da cadeia que eu estava e me ordenaram para que me preparasse para sair. Eles amarraram meus braços e me levaram para um carro onde havia 2 dos meus amigos na cadeia em Konin. O carro passou pelo caminho que levava a primeira floresta, a segunda, e parou entre as duas. Então nos soltaram e nos colocaram de costas à clareira da floresta, onde havia agora uma cova grande. Na clareira estavam cavando 2 grandes poços, o primeiro mais profundo. A entrada tinha 8 metros de comprimento e mais 2 metros de profundidade. Ao redor da clareira, próximo ao cruzamento da estrada à floresta, estavam de pé e sentados vários judeus. Não posso imaginar quantos, pois eles estavam entre as árvores. Dentro deste monte tinham mulheres, homens e crianças, também mães com os filhos nos braços. Será que eram somente judeus poloneses? Não tinha como saber. Foram nós 3 de Konin. Fora nós 3 de Konin, tinha lá mais 30 poloneses. De onde eles vieram, não sei dizer. Os soldados da Gestapo nos viram que a floresta estava cercada e guardada por eles. Se tentarmos fugir, bala na cabeça. Então eles ordenaram aos judeus se despirem, primeiro os que estavam próximos ao poço maior. Aos nus ordenaram pular ao poço maior. Escutamos gritos e choro impossíveis de serem descritos. Os judeus, alguns, ou em sua maioria, pularam sozinhos no poço. Alguns se recusaram e esses foram espancados e jogados no poço. Nos ordenaram passar entre os judeus que estavam ao lado do poço e recolher as roupas e os sapatos. Vi como os soldados da Gestapo se dirigiram ao mesmo local, onde colocamos relógios, anéis e todas as joias, e eles pegavam esses objetos e colocavam nos bolsos. Em um certo momento, eles ordenaram aos judeus que parassem de se despir, porque o poço estava cheio. Somente de cima podíamos ver as cabeças dos mortos coladas. Os judeus se despiram rapidamente e foram jogados pelos soldados da Gestapo sobre as cabeças do que estavam dentro. De repente, veio um veículo e parou ao lado da clareira na floresta. Percebi que sobre os caminhões tinha um tipo de bacia. Depois os alemães colocaram um motor pequeno, que era uma bomba, juntaram ela através de uma mangueira e 2 soldados da Gestapo seguraram a mangueira e começaram a tirar os judeus no poço um líquido. Penso que era água, assim parecia, mas não estou certo. Por causa do cal, Sid, que estava no poço, as pessoas começaram a serem queimadas vivas. Ouvimos um grito indescritível. Nós, que sentávamos ao lado das roupas, rasgamos pedaços delas para colocar nos ouvidos, para não ter mais que escutar o grito das pessoas. Aos gritos dos judeus queimados vivos no poço, se juntou os gritos dos judeus que esperavam seu destino. Tudo durou 2 horas. No dia seguinte, nos ordenaram cobrir o poço com terra. Pela tarde apareceu um carro parecido com uma ambulância cinza escuro, com portas nas traseiras. Quando se abriu as portas, se jogou no carro corpos de pessoas. Eram judeus, homens, mulheres e crianças. Os corpos estavam colados uns aos outros, muito com as mãos dadas. Provavelmente eles eram familiares. Os soldados da Gestapo nos ordenou separar os corpos. Depois devíamos colocar os corpos no poço menor. Me lembro quando assassinaram os judeus na clareira. Um soldado da Gestapo arrancou dos braços de uma mãe uma criança, deu na cabeça, no carro,
carro e jogou a cabeça para a mãe de novo. Quando ela gritava, pegou o cal e colocou na sua boca. Assim também fazia com mais mulheres que gritavam. Dr. Mieczysław, polonês, testemunho do que aconteceu aqui. Assim, esse foi o fim de 1.700 judeus de Lupuchowa, e não só 1.700 judeus de Lupuchowa. Quando os alemães entraram na Alemanha, quando os alemães invadiram a Rússia, em 1941, eles mandaram corpos especiais chamados Einsatzgruppen. Einsatzgruppen eram echidot especiais dos alemães, em que a função deles era assassinar todo e qualquer líder comunista e também todo e qualquer judeu que eles encontrassem no caminho. Até hoje, a gente vai falar sobre isso quando a gente chegar em Treblinka, a gente não sabe exatamente quando foi dada a ordem para assassinar os judeus da Europa.